todo começo de ano é igual para milhões de brasileiros. Janeiro chega carregado de contas, impostos, material escolar, cartão de crédito fechado. Promessas feitas na virada que começam a pesar no bolso. As notícias se repetem ano após ano. O brasileiro gasta mais no início do ano e demora meses para se reorganizar financeiramente. Pesquisas mostram que grande parte das pessoas inicia o ano sem reserva de emergência. Muitas vivem no limite, usando crédito para cobrir despesas básicas, enquanto o salário mal acompanha o custo de vida. Não é falta de trabalho. É falta de planejamento, de educação financeira e, muitas vezes, de consciência. Eu também fazia parte dessa estatística. Entrava no ano gastando, empurrando decisões importantes para depois, acreditando que em algum momento tudo se resolveria sozinho, mas não resolve. O tempo passa, o dinheiro some e a sensação de estar sempre correndo atrás aumenta. 2025 começou assim para mim, como para tantos outros. A diferença é que, naquele ano, eu decidi não ignorar os sinais. Decidi encarar a realidade de frente. E foi aí que a minha história de mudança começou. Tenho 25 anos, e se eu tivesse que resumir meu ano de 2025 em uma palavra, seria despertar. Entrei no ano acreditando que estava tudo sob controle, mas bastou o primeiro trimestre para perceber que eu estava vivendo no automático. Gastava sem pensar, comprava para aliviar a ansiedade, justificava cada gasto como merecido. O problema é que o mês acabava antes do dinheiro, sempre. O choque não veio com uma dívida gigante, veio com uma pergunta simples. Se eu continuar assim, onde estarei no fim do ano? Quando olhei meu extrato bancário, entendi que eu trabalhava muito e construía pouco. Nenhuma reserva, nenhum plano, nenhuma segurança. Apenas sobrevivência disfarçada de rotina. Foi ali que caiu a ficha. Não era a falta de dinheiro que estava me quebrando, era a falta de direção. Eu percebi que 2025 podia ser só mais um ano igual aos outros, ou o ano em que tudo mudaria. E pela primeira vez, eu escolhi mudar. Decidi parar de fugir da realidade. Listei gastos, encarei números, aceitei erros. Doeu, mexeu com orgulho, mas trouxe clareza. Descobri que muito do que eu gastava não me fazia feliz, só me distraía. Eu não precisava ganhar mais naquele momento, precisava respeitar o que já ganhava. Naquele dia, fiz um acordo comigo mesmo. 2025 seria o ano da minha virada financeira. Não seria fácil nem rápido, mas seria consciente. Eu ainda não sabia exatamente como faria isso, mas sabia algo essencial. Eu não queria terminar o ano sendo a mesma pessoa que começou. E foi assim que tudo começou. Depois dessa decisão, a empolgação inicial passou rápido. Vieram os primeiros testes, recusar compras impulsivas, dizer não para convites que bagunçariam o orçamento, segurar a ansiedade quando sobrava pouco no fim do mês. Foi nesse ponto que eu entendi. Mudar não era um evento, era um processo diário. Criei hábitos simples, passei a anotar tudo. Cada gasto, por menor que fosse, no começo parecia exagero, mas logo virou consciência. Eu já não gastava no automático, pensava antes, questionava se aquilo realmente fazia sentido. Muitas vezes, a resposta era não. Também aprendi a conviver com o desconforto. Houve meses apertados, ajustes dolorosos e escolhas difíceis. Enquanto muita gente parecia avançar rápido, eu estava construindo devagar. E tudo bem. Pela primeira vez, eu estava avançando com propósito. Com o tempo, algo mudou dentro de mim. Não era só o dinheiro, era a forma como eu me via. Comecei a respeitar meu esforço, meu trabalho e meu futuro. Passei a entender que disciplina não é punição, é liberdade sendo construída aos poucos. 2025 já não parecia um peso, parecia um campo de treino. No meio do ano, comecei a perceber algo que antes passava despercebido: o silêncio. O silêncio de não estar devendo, de não abrir o aplicativo do banco com medo, de não precisar inventar desculpas para mim mesmo. Ainda não sobrava muito, mas agora nada faltava por descontrole. E isso já era uma vitória. Foi quando fiz minha primeira reserva. Pequena, quase tímida, mas real. Lembro de olhar aquele valor e pensar que não era sobre o número, era sobre o que ele representava. Pela primeira vez, eu tinha algo guardado para o futuro, e não apenas contas pagas do passado. Essa mudança mexeu comigo. Passei a planejar o mês antes dele começar.
Antecipava despesas, criava margens de segurança e pensava 2 vezes antes de gastar. O dinheiro deixou de ser uma urgência constante e virou uma ferramenta sob minha responsabilidade. Ao mesmo tempo, veio o teste emocional. Ver pessoas próximas gastando livremente, viajando, comprando coisas novas. Antes isso me gerava frustração. Agora, gerava reflexão. Eu sabia exatamente por que estava dizendo não naquele momento. E saber o motivo tornava a renúncia mais leve. Percebi que amadurecer financeiramente é aprender a atrasar recompensas sem perder a motivação. É escolher estabilidade em vez de alívio imediato. Não era fácil, mas era consciente. Eu já não estava apenas controlando gastos. Estava construindo respeito por mim mesmo. E isso mudou completamente a forma como eu enxergava o resto do ano. Com o tempo, a disciplina começou a abrir espaço para algo novo, visão de longo prazo. Já não era só sobre segurar gastos, era sobre fazer o dinheiro trabalhar por mim, mesmo que aos poucos. Foi quando comecei a estudar de verdade, sem promessas milagrosas, sem atalhos, apenas informação. Descobri que deixar o dinheiro parado era perder oportunidades. Entendi conceitos simples como reserva de emergência, renda fixa, CDBs e a importância de liquidez. Nada complexo, nada arriscado. O foco era proteger o que eu estava construindo e criar constância. Fiz meu primeiro investimento com cautela. Um valor pequeno, mas simbólico. Mais uma vez, não era sobre quanto eu tinha aplicado, e sim sobre o hábito que eu estava criando. Todo mês, uma parte do que eu ganhava tinha destino antes mesmo de chegar na conta. Essa organização trouxe segurança mental. Eu dormia melhor, pensava melhor. Até minhas decisões fora do dinheiro começaram a melhorar. Percebi que quando você cuida das finanças, você também cuida da ansiedade. Ainda havia imprevistos, ainda havia vontades, mas agora existia um plano. E um plano muda tudo. Ele não elimina dificuldades, mas impede que elas te dominem. Eu não tinha me tornado rico, mas tinha me tornado responsável. E isso, para alguém de 25 anos, mudou completamente a forma como eu enxergava o futuro. Quando percebi, o ano estava chegando ao fim. E pela primeira vez, eu não senti aquele peso de arrependimento que costumava aparecer em dezembro. Ao olhar para trás, vi um caminho feito de pequenas decisões consistentes, não de grandes viradas repentinas. Minha realidade financeira ainda não era perfeita, mas era honesta. Eu sabia exatamente quanto ganhava, quanto gastava e para onde meu dinheiro ia. A reserva de emergência já existia, mesmo que modesta. Os investimentos estavam ali, crescendo no ritmo certo, sem pressa e sem desespero. O mais importante não foi o saldo da conta, foi quem eu me tornei durante o processo. Alguém que parou de usar o dinheiro como fuga e passou a enxergá-lo como ferramenta. Alguém que entendeu que liberdade financeira começa com escolhas simples feitas todos os dias. 2025 não foi o ano em que fiquei rico, foi o ano em que aprendi a não me sabotar. Aprendi que dizer não para gastos impulsivos era, na verdade, dizer sim para o meu futuro. E isso mudou tudo. Hoje, aos 25 anos, eu sei que estou apenas no começo. Ainda há muito a construir, muito a aprender. Mas agora existe direção, existe consciência, existe base. E se esse ano me ensinou algo, foi isso. Não importa o quanto você errou no começo. O que define o seu futuro é a decisão de continuar, mesmo quando ninguém está vendo. Foi assim que 2025 deixou de ser só mais um ano e se tornou o ano em que eu comecei a me respeitar. Se eu tivesse que resumir 2025, eu diria que foi o ano em que eu parei de fingir que estava tudo bem. Não foi um ano de ganhos extraordinários, mas foi um ano de decisões conscientes. Eu aprendi a olhar para o dinheiro sem medo, a respeitar meus limites e a construir uma base que antes não existia. Entendi que organização financeira não é sobre cortar tudo que traz prazer, mas sobre parar de gastar no que não faz sentido. Criei o hábito de poupar, comecei a investir com responsabilidade e, principalmente, passei a pensar no longo prazo. 2025 me ensinou que disciplina vale mais do que motivação. Agora, olhando para 2026, o plano é dar o próximo passo. Com a base construída, quero aumentar minha renda. Vou buscar fontes de renda extra, aprender novas habilidades, aproveitar melhor meu tempo e transformar conhecimento em oportunidade. Não para gastar mais, mas para acelerar meus objetivos. Quero investir mais, diversificar.
Pensar em projetos que tragam retorno no futuro. Quero crescer financeiramente sem perder o controle que conquistei, porque ganhar mais sem consciência é voltar ao mesmo lugar. 2026 não será um recomeço. Será uma continuação, com mais ambição, mais estratégia e a mesma responsabilidade. Eu sei de onde saí e agora sei exatamente para onde quero ir. Se inscreva e deixa o like para mais histórias de superação.